A todos a paz do Senhor. O canal Teologia Cristã em Foco traz para você a pré-aula de número 1, novas lições de adultos, classes da Escola Bíblica Dominical CPAD. Quero apresentar para vocês a nossa lição do novo trimestre, o terceiro trimestre de 2024. Muito bom esse tema. Nós queremos apresentar para vocês o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. As lições desse trimestre são comentadas pelo pastor Silas Queiroz. A lição de número 1 tem como título Duas importantes mulheres na história de um povo. Se você não é inscrito no canal Teologia Cristã em Foco, faça a sua inscrição agora. É gratuito, tá bom? Você pode participar de nosso canal fazendo aí sua inscrição, coloque a opção todas, ative o sininho de notificações para receber nossos vídeos em primeira mão. Texto áureo diz assim, Ruth 4,14. Então as mulheres disseram a Noemi, bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. A verdade prática nos diz que, conhecidas ou anônimas, muitas mulheres foram fundamentais no plano divino de redenção da humanidade. Excelente lição para nós estudarmos nesse trimestre. O texto bíblico que nós chamamos a leitura bíblica em classe está em Ruth capítulo 4, do 13 ao 22, e Esther capítulo 7, do 1 ao 7. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será recriador da alma e conservará a tua velhice, pois tua nora que te ama o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu regaço e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Estas são, pois, as gerações de Perez. Perez gerou Hezron, Hezron gerou Arão, e Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Agora capítulo 7 de Esther, 1 ao 7. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, disse então o rei a Esther no segundo dia no banquete do vinho, qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará, e qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Esther e disse, se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, dê-se-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento. Porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther, quem é esse? E onde está esse coração, cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Esther, o homem, o opressor e o inimigo
é este, o mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar a rainha Ester pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Meus queridos irmãos, alunos, professores, superintendentes da nossa EBD, que lição maravilhosa que nos fala de duas importantes mulheres na história de Israel, como Deus usou essas mulheres, tanto a Ruth como a Ester, na parte importante da história hebraica, onde o povo de Deus realmente passou por grandes problemas, grandes provações, mas nesse período de Ruth e de Ester, o Senhor deu livramento, o Senhor operou de forma especial, mostrando que Deus é o Deus que cuida da família, que cuida do seu povo, é o Deus que governa o mundo. Ruth e Ester são os dois livros que levam o nome de mulheres. Eles registram duas das mais belas e extraordinárias histórias sagradas. Observamos que Ruth e Ester viveram épocas e circunstâncias muito diferentes, mas expressaram as mesmas virtudes espirituais e morais, e nós podemos citar algumas aqui. Realmente o professor, ele tem esse recurso para citar essas virtudes quando estiver fazendo aí o seu planejamento e trabalhar isso aí na aula, tá bom? Então vamos aqui, a virtude da fé, houve muita fé, convicção, houve realmente humildade, coragem, obediência, simplicidade, pureza, abnegação, temor a Deus e disposição de servir. Então, todas essas virtudes, elas colaboram para que o homem ou a mulher de Deus sejam vitoriosos na sua jornada, na sua história, servindo ao Senhor. Tá bom? Suas vidas, elas refletem, o grande amor de Deus e a boa disposição do servo, no caso aqui das duas servas, que trilharam os caminhos do Deus Todo-Poderoso e foram vitoriosas. Ruth e Ester. Observamos aqui na primeira parte que Ruth foi uma mulher que teve uma importância muito grande para a linhagem de Davi. Observamos aqui que foi uma moabita, descendente de Moabe, filha da relação incestuosa de Ló, o sobrinho de Abraão, com sua filha mais velha. Nós observamos isso em Gênesis capítulo 19, dos versículos 30 ao 37. O espaço de tempo aqui não dá para a gente fazer essa leitura, mas você pode pegar a Bíblia aí, pausar o nosso vídeo e ler novamente sobre esse pequeno espaço aí da história. Os moabitas, eles formavam um povo pagão, hostil a Israel, desde os dias do rei Balaque. Números, capítulo 22, 1 a 6, Deuteronômio 23, versículos 3 e 4, e Juízes, no capítulo 11, versículo 17. Bom, os moabitas habitavam ali a leste do Mar Morto, hoje ali a atual Jordânia, e eram muito dados à idolatria e à imoralidade sexual. Pertencendo a este povo, era de todo improvável que Ruth fizesse parte da linhagem de Davi, família da qual viria o Messias, o Salvador do mundo. Mas como Deus não faz acepção de pessoas, e a Bíblia diz que onde houver uma alma, uma vida que se volte para Deus, que invoque o nome do Senhor, o Senhor realmente usará de misericórdia, e esta vida é recebida por Deus. Então, observamos aqui que Ruth veio a fazer parte da linhagem santa. Está o seu nome
na genealogia. Por quê? Porque foi uma mulher que temeu a Deus. Ela fez parte dessa história linda, dessa pequena parte da história de Israel, e o seu nome ficou gravado e a sua história permanece até hoje. Então observamos aqui, os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos, estão muito acima de nossa compreensão. Às vezes nós pensamos, nós traçamos os nossos planos, mas os caminhos de Deus, como disse o profeta Isaías lá no capítulo 55, são mais altos do que os nossos, e os seus pensamentos estão acima dos nossos. Precisa prevalecer a vontade do Senhor. Por quê? Porque Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele comanda, Ele dirige todas as coisas. Por isso que o título diz assim: o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Então, essas duas histórias aqui servem para a nossa meditação, para o nosso aprendizado, para que possamos observar o trabalhar de Deus na vida dessas duas mulheres. Não vou me ater muito aqui nessa parte, em falar sobre a família belemita, o matrimônio, a maternidade. Por quê? Porque o tempo não nos permite. Mas podemos dizer aqui que Ruth era uma mulher moabita de família belemita que escolheu viver com sua sogra após a morte de seu esposo. Não é? Enquanto uma retornou para a sua terra, para a terra de Moabe, Ruth escolheu realmente ir com a sua sogra, e Noemi e Ruth fizeram parte dessa linda história da providência de Deus. O Deus da providência agiu de forma especial, dando então prosseguimento às profecias e os planos de Deus para a vinda do Messias. Porque dessa família aí, nós observamos que veio a linhagem, não é, da tribo de Judá, a linhagem que chegou até Jesus. A segunda parte fala sobre Esther, a mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus. Ela era de Belém, não é? Aí vamos ver aqui, de Belém para Suzã, cerca de 5 séculos. 5 séculos, ou seja, 500 anos depois de Ruth, 500 anos depois daquela primeira história que nós falamos, a história de Ruth, Noemi. Então, 500 anos depois, a Bíblia nos apresenta outra mulher notável, Esther, também usada providencialmente por Deus para a preservação do povo de Israel. Quem era Esther? Filha de Abiail, tio de Mardoqueu. Ela era judia, órfã de pai e mãe, foi criada pelo primo Mardoqueu. Você quer conferir? Observe isso aí em Esther, capítulo 2, versículos de 5 a 7, e também o versículo 15 desse capítulo 2. O seu nome em hebraico era Hadassa, que significa murta, uma das plantas favoritas do mundo antigo, de folhas perfumadas e flores brancas ou rosadas, usadas para perfumar ambientes e fazer grinaldas para os nobres nos banquetes. Então, murta era essa planta favorita dos antigos, que servia para algumas coisas importantes. Já o nome persa Esther, que quer dizer estrela, observe, Hadassa significava murta e Esther significava estrela, ou significa, né? Esther fazia parte da geração de judeus nascidos no cativeiro, conforme Isaías e Jeremias profetizaram. O fim do cativeiro babilônico foi decretado por Ciro, rei da Pérsia, no ano de 538 a.C., Isaías capítulo 44, versículos 26 e 28, e outros versículos que eu vou citar nesse momento. Jeremias 29, 10 a 14, e temos outros versículos também.
No entanto, a maioria dos judeus permaneceu na Babilônia sob o domínio persa. Os persas, que eram muito dados ao comércio, à fabricação de tapetes, de tapeçaria, eles hoje são a nação do Irã, o Irã que fica ali próximo a Israel, ali no Oriente Médio. Então, o Irã hoje é a Pérsia da história antiga, a história que nós estamos aqui estudando, tá certo? Então, de órfã, ela chegou até o trono, foi até ao trono e se tornou rainha. Vamos falar um pouco aqui rapidamente sobre Suzã, que era a cidade, era uma capital, era uma cidade muito desenvolvida, era a capital do novo império. Esther, capítulo 1, versículos 1 e 2. Lá estavam Esther e Mardoqueu, dentre milhares de outros judeus que foram levados do cativeiro, mas a exemplo de Daniel e outros como Ananias, Misael e Azarias, e tantos outros que permaneceram fiéis no cativeiro, Esther e Mardoqueu foram daqueles judeus fiéis que permaneceram em terra estranha, dando seu testemunho de fiéis servos do Senhor. Dotada de rara beleza, a Bíblia diz que ela era bela, Esther integrou o grupo de moças virgens que se candidataram para suceder a rainha Vasti, que foi deposta pelo rei Assuero por sua desobediência. Então, como Flávio José, que é um historiador judeu, ele falou um pouco sobre essa história. Nós temos a história bíblica e temos também historiadores como Flávio José e escritos antigos também que fazem referência a esse período do cativeiro e também com os judeus em terra estranha, eles permaneceram fiéis à palavra do Senhor. Vasti se recusou a comparecer a um banquete oferecido pelo rei nos jardins de seu palácio e em um inequívoco ato da providência divina, quer dizer, Deus agiu com providência, Esther se tornou rainha em seu lugar. Veja que as coisas acontecem, às vezes a gente não entende, mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto, como diz a palavra de Deus em Romanos, não é isso? 5 anos depois, essa jovem judia, agindo com sabedoria e muita coragem, obteve de Assuero um decreto que livrou da morte o povo judeu ali naquele império. Esther, capítulo 8 e capítulo 9. Tem um comentário que nós conhecemos, chamado Comentário de Matthew Henry, diz assim: ainda que o nome de Deus não se encontre no livro de Esther, o mesmo não se pode dizer de sua mão, guiando minuciosamente os fatos que culminaram na libertação de seu povo. Então, Deus agiu de forma extraordinária, guiando minuciosamente os fatos que culminaram na libertação de seu povo ali no cativeiro. A última parte de nossa lição fala sobre mulheres de Deus como protagonistas da história. Se nós fôssemos aqui numerar as mulheres que foram protagonistas e não coadjuvantes, mas protagonistas da história sagrada, nós teremos aqui uma lista muito grande. Mas como a lição, esse tema, vai falar tão somente de Ruth e Esther, nós vamos nos ater a estas mulheres de Deus. O protagonismo feminino, a liderança masculina instituída por Deus não anula o propósito divino de Deus para a mulher, nem lhe retira a possibilidade de, em muitas circunstâncias, ser também protagonistas da história. Isso não implica, todavia, na necessidade de confundir ou inverter os papéis entre homem e mulher. Deus não está invertendo e nem também
há necessidade de inverter papéis, mas Deus sempre usa mulheres como protagonistas, muitas vezes na história, para realmente mostrar e demonstrar o seu poder no meio do seu povo. Exemplos de Ruth e Esté são exemplos eloquentes nisso aí que estamos falando. Não foi a altivez, mas a humildade, a submissão e a obediência que tornaram tão relevante a vida dessas mulheres, que em terras estranhas serviram a Deus e foram instrumentos divinos para a bênção, a libertação e o poder de Deus ser derramado sobre o povo. Libertação do povo, bênção e muitas maravilhas Deus operou usando mulheres, no caso aqui Ruth e Noemi. Então, papéis sendo cumpridos. Vamos ver aqui, Noemi dá testemunho de que Ruth cumpriu bem a função de esposa, Ruth 1:8. Seu extraordinário relacionamento com a sogra não nos permite outra conclusão. Ambas eram mulheres sábias, que conheciam bem os seus papéis, o que é fundamental para uma boa convivência em família, inclusive entre nora e sogra. Provérbios 14, versículo 1. Depois, abra aí e examine esse versículo. A educação familiar. Nós observamos ali que realmente havia essa educação familiar e não foi apenas a beleza de Esté que ele fez escolhida rainha, mas também sua humildade, o seu bom comportamento no palácio. Esté, capítulo 2, versículos 15 a 17. Apesar de órfã, Esté havia recebido uma boa educação de Mardoqueu, a quem devotava obediência e profundo respeito. É no lar que somos forjados para os grandes desafios da vida, onde realmente nós estaremos no campo de batalha. Deus ele está observando e vendo o coração, a vida, o ser completo, o ser humano dedicado e entregue nas mãos do Senhor. Deus continua usando mulheres para cumprir seus propósitos e, afinal de contas, a irmã tem se colocado à disposição do reino de Deus, tem realmente dedicado sua vida para que Deus a use poderosamente. Então deixamos aqui a lição acerca da vida de Esté e Ruth, para que as irmãs meditem e continuem, sendo dedicadas ao Senhor, para que Deus use poderosamente nesses últimos dias. Algumas se tornaram conhecidas e têm seus nomes registrados na história, no caso aqui, Ruth e Esté. Outras, como a mulher de Noé, vivem a vida do anonimato, mas nem por isso deixaram de ser importantes. O que seria do patriarca sem uma companheira fiel ao seu lado, enquanto ele cumpria a missão divina que recebeu de Deus? No reino de Deus, seja homem, seja mulher, o que importa não é o quanto a pessoa aparece, pois o Senhor está vendo a todos. O Deus vivo e poderoso, ele está contemplando a todos, tá bom? Então se dedique, deixe sua vida aí na direção de Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais tudo ele fará. Estamos finalizando aqui a nossa pré-aula de hoje, a nossa lição de número 1, agradecendo aí por sua atenção e mais uma vez lembramos que você pode se inscrever no canal se não é inscrito ainda. A todos, nosso muito obrigado, vamos agradecer. Nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, te agradecemos pela oportunidade de estar aqui com mais uma lição bíblica, a lição de número 1 desse terceiro trimestre, Senhor. Que o Senhor possa usar poderosamente esta lição, que nós possamos aprender cada dia como servir melhor ao Senhor. Que nossas vidas sejam dedicadas a Ti, Senhor. Que nós sejamos parte dessa história linda que o Senhor está construindo na terra. Que nós possamos ser instrumentos do Senhor nesses últimos dias e ganhar almas para o Teu reino. Ser instrumentos do Senhor e assim o Teu nome
cada dia seja glorificado. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos as tuas bênçãos e já te agradecemos. Amém.